A paz do Senhor Jesus Cristo, valente da fé. Estamos de volta nesta série, a qual temos falado sobre a liberdade que você busca, entendendo a questão do plano de salvação, o grande amor de Deus para com as nossas vidas. Eu quero louvar a Deus porque você está aqui. Se você já ouviu a nossa primeira mensagem, o primeiro ponto sobre este estudo, amém? Nós estamos caminhando para o nosso segundo ponto e hoje nós queremos falar sobre ser salvo é ser livre do domínio do pecado. É uma vida transformada. É isso que eu quero trazer para você. Você que procura aí ter uma vida transformada, mudar a história da sua vida. Eu quero te falar sobre esse plano de Deus para transformar a nossa vida. Então, ser salvo é ser livre do domínio do pecado. Isso significa que o pecado, ele não mais controla as nossas vidas. Ele não nos leva a fazer as escolhas erradas e não causa mais a dor da separação de Deus. Nós ensinamos que o pecado, ele nos separa de Deus, amém? Nós compartilhamos na lição anterior, falando justamente que o pecado é o grande abismo entre Deus e o homem. Por conta do pecado, o relacionamento de Deus com o homem foi quebrado, amém? É como se o pecado, que antes era nosso mestre, agora fosse um prisioneiro, amém? Liberto de seu poder sobre nós. A grande verdade é isso, né? Nós estamos livres do domínio do pecado, nós estamos livres do poder dele sobre a nossa vida, amém? Você já não é mais escravo do pecado. Você salva isso. Jesus, ele nos libertou do domínio do pecado. Ele nos libertou, nos dando a força para resistir à tentação e viver uma vida diferente. É entender o posicionamento, né? O que é tentação e o que é pecado, amém? A tentação é a opressão que nos conduz a desobedecer a palavra de Deus. É a investida da nossa carne, do mundo, do diabo, para nos conduzir a se afastar dos princípios da palavra de Deus. Amém? Mas hoje não. Hoje em Cristo você tem poder para resistir à tentação e vencer, amém, essa indução ao pecado, a qual a tua carne, a qual o diabo, a qual o mundo te direciona, te tenta induzir, tá bom? É viver uma vida diferente. A palavra-chave para nós aqui, ou talvez um versículo-chave para nós aqui, é Romanos capítulo 6, versículo 14, ele vai nos declarar assim: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não está debaixo da lei, mas debaixo da graça. Isso quer dizer que, a partir de agora, em Cristo Jesus, o pecado já não tem mais domínio sobre a tua vida. Aleluia, amém? Então é preciso entender isso, esse plano de salvação de Deus para nós, através do Senhor Jesus Cristo, nos faz ser liberto do poder do pecado, faz ser liberto do domínio do pecado sobre nossas vidas. E verdadeiramente agora nós nos tornamos livres. É preciso entender, queridos, que por que nós não podemos pecar, por que nós devemos fugir, né, da tentação, fugir da aparência do mal. Porque o pecado gera consequência. A palavra de Deus em Romanos capítulo 6, versículo 23, ela declara assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, o pecado tem consequências devastadoras para a nossa vida. Ele afeta todo o aspecto do nosso ser. Primeira coisa que ele afeta a nossa comunhão com Deus. O pecado, ele cria uma barreira entre nós e Deus, impedindo que nós venhamos a experimentar o amor pleno de Deus, impedindo que nós venhamos a experimentar a presença de Deus.
É como estar num quarto escuro e frio, longe da luz e do calor. É isso que representa a separação de Deus para nós. A separação de Deus para nós significa que sempre vai faltar alguma coisa. O vazio que você sente é o vazio por conta do quê? Porque você está separado de Deus. E separar de Deus, a consequência do pecado, ela é muito clara. É a morte. É a morte espiritual. O pecado nos separa do quê? Da vida eterna com Deus. O pecado nos leva o quê? À morte espiritual. É um estado que vazio, é um estado de desespero, é um estado de desconexão com o propósito de Deus. O pecado nos desconecta do propósito de Deus e você nasceu porque você é fruto de um propósito de Deus. Guarda isso no teu coração, você não nasceu por acaso não, você nasceu com um propósito. Deus tem um propósito para a tua vida, mas o problema é o pecado. Nós precisamos o quê? Vencer o domínio do pecado para andar novamente debaixo do propósito de Deus. O pecado, ele traz consequências para nós. O pecado, ele traz consequências terrenas para nós. Eu chamo essas consequências do pecado, a Bíblia vai falar de maldições. O pecado traz consequências negativas na nossa vida aqui na Terra. O pecado ele pode causar doenças, relacionamentos desfeitos, perdas de bens, sofrimento e até morte física. Êxodo capítulo 34, no versículo 6 e 7, fala assim: passando, pois, o Senhor perante a sua face, clamou Jeová, o Senhor, o Deus misericordioso e piedoso, tardio em iras e grande beneficência e verdade, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade e a transgressão, e o pecado, que ao culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos, até a terceira e quarta geração. O que eu quero te dizer? As maldições são consequências do pecado de maldição pessoal e hereditário. Nós hoje sofremos a consequência do pecado na hereditariedade dos nossos patriarcas, lá de Adão e Eva. Nós temos a consequência do pecado. E aí, essa mesma consequência, nós hoje, caminhando na prática do pecado, também conduzimos às nossas gerações. Então, eu preciso ser livre do domínio do pecado para que eu tenha força para conduzir a minha geração a ficar fora do domínio do pecado. Mas de nós mesmos, amados, nós não conseguimos ser libertos. A liberdade, ela vem de Deus para nós. Se você quer ser livre do domínio do pecado, eu quero te mostrar o caminho. E o caminho se chama Jesus Cristo de Nazaré. Jesus Cristo, ele morreu na cruz por nossos pecados e nos libertou do domínio do pecado. Ele nos oferece o quê? Uma nova vida, uma vida cheia de propósito, uma vida cheia de esperança. É isso que ele nos oferece, é isso que ele oferece para você. A partir do momento que nós nos pomos como filhos de Deus, ou seja, a partir do momento que nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo, ele nos liberta do poder do pecado e ele nos dá força para vivermos uma vida guiada pelo seu amor. Quando eu entrego minha vida ao Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo vem habitar em nós. E o Espírito Santo é poder de Deus sobre nós, é o próprio Deus sobre nós, que nos fortalece a vencer o pecado. Então, querido, é Deus que nos liberta, é Deus que nos dá força para vencer o pecado. Através de quem? Através do Senhor Jesus Cristo. A gente
foi perdoado, nós somos perdoados pelos pecados por causa da morte de Cristo na cruz, e ao recebermos a Cristo como Senhor e Salvador, Ele nos liberta do domínio do pecado. Agora em Cristo você está livre do pecado. Amém? Agora você está livre do domínio do pecado. A palavra para você aqui é uma nova vida. Amém? Ser liberto do domínio do pecado significa ter um novo coração. Amado, amada, ser liberto do domínio do pecado significa ter um novo coração. Deus nos dá um coração novo. Deus nos dá um coração transformado pelo seu amor. Um coração que agora é capaz de amar, um coração que agora é capaz de perdoar, um coração que agora é capaz de viver em comunhão com Ele. Sabe, ser liberto do domínio do pecado significa que agora eu recebo o poder do Espírito Santo. Isso quer dizer que o Espírito Santo agora, ele me guia, ele me fortalece, ele me dá sabedoria e ele me capacita para vencer as tentações. Hoje, querido, não se cai fácil não, através do Espírito Santo, ele nos alerta, ele nos mostra, ele nos revela para que a gente não venha cair em tentação. E com isso, a gente consegue viver o que? Uma vida diferente. A vida de um cristão, ela é caracterizada por amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Isso se chama que é fruto do Espírito. A minha vida hoje se torna diferente porque o Espírito de Deus está em mim e ele gera um fruto poderoso, a qual nesse fruto, essas coisas vão se manifestar na minha vida. É amor, é alegria, é paz, é paciência, é benignidade, é bondade, é fidelidade, é mansidão, é domínio próprio. Conta essas coisas numa lei. Apóstolo Paulo, capítulo 5, ele fala sobre isso. Sabe, ser liberto do domínio do pecado significa a experiência, tá? O experimentar a transformação. A salvação, ela nos transforma de dentro para fora. É uma transformação que nos dá uma nova identidade. É uma salvação que nos dá um novo propósito de Deus, em Deus, melhor dizendo. Romanos capítulo 8, versículo 1 fala assim, ó, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Olha que coisa tremenda. Antes estava sobre nós uma condenação, antes estava sobre nós o peso do pecado, antes estava sobre nós uma sentença de morte. O salário do pecado é a morte, mas agora, através de Cristo Jesus, que nos liberta do domínio do pecado, a sentença de morte foi revogada, porque Cristo pagou a dívida que era minha, que era tua, que era nossa. Lá na cruz do Calvário, ele disse, está consumado, eu pago essa dívida. Ele morreu, o sangue dele foi derramado. Diz o texto sagrado que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Cristo derramou o sangue dele para que os meus pecados fossem perdoados. Cristo derramou o sangue dele para que os teus pecados fossem perdoados. E talvez você me pergunte assim, pastor William, mas eu já fiz isso, já fiz aquilo, já fiz assim, já fiz assado. E não importa qual o nível de gravidade do pecado que você já cometeu. Importa que se você definir entregar a tua vida ao Senhor Jesus Cristo hoje, as coisas velhas se passam. Se você decidir entregar sua vida para Cristo hoje, não haverá mais nenhuma condenação. Ser livre do domínio do pecado é um presente inestimável de Deus para mim e para você. É um presente inestimável para a humanidade.
É um presente que nos liberta do sofrimento. É um presente, amado e amada, que nos liberta do desespero. É um presente que nos liberta da separação. É um presente de reconciliação. Se você ainda não experimentou essa liberdade, eu quero te desafiar nesta hora. Abra o seu coração para Jesus e experimente o que Ele pode trazer para a tua vida. Faça uma oração, por exemplo, assim: Senhor Jesus, a minha vida eu entrego a Ti. Eu reconheço que eu sou um pecador e te peço perdão pelos meus pecados. Fala assim, fala: Senhor Jesus Cristo, entra na minha vida a partir de hoje e transforma-me, liberta-me deste domínio do pecado. Sabe, a palavra que eu quero te dizer aqui é graça. Nós não somos merecedores de nada. Nós jamais poderemos fazer alguma coisa para receber perdão pelos nossos pecados. Nós jamais poderemos fazer alguma coisa para sermos libertos do domínio do pecado, a não ser isso: receber o presente de Deus, receber o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. E isso é uma graça de Deus para nós, é um favor que nós não merecemos. O Evangelho segundo São Mateus, capítulo 26, versículo 28, nos declara assim: porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Você foi remido pelo sangue do Cordeiro. O pecado já não tem mais domínio sobre a tua vida. Paulo, escrevendo aos irmãos em Colossenses capítulo 2, versículo 14, ele declara assim: havendo riscado a cédula ou escrito que era contra nós nas suas ordenanças, o qual de alguma maneira nos era contrário, e os tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. É na cruz que Jesus nos liberta do domínio do pecado. Paulo, escrevendo em 1 Coríntios capítulo 15, no versículo 55 a 57, ele fala umas coisas muito poderosas, mas eu quero deixar para você verificar nas suas Sagradas Escrituras, mas eu só vou ler aqui o versículo 57. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas a graça de Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Olha, querido, eu quero te dizer que a gente não está vivendo mais debaixo da lei, nós estamos vivendo debaixo da graça. Mas debaixo da graça não quer dizer que eu posso pecar e pedir perdão e está tudo perdoado. Eu não posso viver na prática do pecado. Eu preciso ser livre do domínio do pecado. Não se iluda. Não se iluda no que estão vendendo para você, falando que agora não há problema, você pode pecar, você está debaixo da graça, é só pedir perdão e está tudo tranquilo, está tudo resolvido. Não, não. Ser salvo é ser livre de domínio do pecado. Se você continua escravo do pecado, se você continua dominado pelo pecado, você precisa rever a tua vida através das Sagradas Escrituras. A gente precisa crer, a gente precisa se arrepender, a gente precisa aceitar tão grande salvação, mas a gente precisa decidir também mudar as nossas atitudes. É deixar de praticar. Me perdoe, querido, me perdoe, amada. Não adianta você achar que eu entreguei a minha vida para o Senhor Jesus Cristo e agora acabou, agora eu estou salvo, não há problema, posso viver de qualquer maneira, posso viver de novo na prática do pecado, eu peço perdão e tá bom, aí amanhã eu peco de novo. Para com isso, porque você está dominado, você está dominada pela prática do pecado, e essa verdade de ser salvo, ser livre do domínio do pecado, não está sendo verdade para a tua vida, porque a salvação que Jesus traz para nós, a libertação que Jesus traz para nós o pecado já não tem mais domínio sobre as nossas vidas.
Amém? Quero abrir um parênteses aqui. Isso quer dizer que a gente não peca mais? Sim, a gente peca. Mas nós não estamos no hábito do pecado. Nós não vivemos mais na prática do pecado. Mas a gente ainda peca. E é esse pecado, a gente vai, pede perdão a Deus em nome de Jesus e nós somos perdoados. O problema é que a gente anda cometendo pecado premeditado. E isso é o mais perigoso para a nossa vida. Jesus, ele quer te libertar. Ele quer te libertar através da salvação. A primeira coisa foi te libertar da condenação eterna, justamente porque o pecado nos conduziria à morte eterna, à separação eterna de Deus. Mas agora a gente vê que o pecado ele tenta nos dominar. E o que Jesus faz por nós é que ele nos liberta do domínio desse pecado. Não deixa que o pecado domine a tua vida. Entrega a tua vida ao Senhor Jesus Cristo e ele vai cooperar com você, ele vai te ajudar a vencer esse domínio do pecado. O Espírito Santo vem habitar em você e vai mudar a história da sua vida se você quiser, se você deixar, se você ouvir e se você obedecer. Eu quero que você avalie a sua vida. Eu quero que você pense um pouco nisso. Se você já é um cristão, se você verdadeiramente está livre do domínio do pecado, ou se você ainda está preso nas garras do pecado. Se você precisar da nossa ajuda, entre em contato conosco, deixe um comentário e nós entramos em contato com você. Mas se você já está verdadeiramente livre, ajude a outros. Leve esse ensino, compartilhe esse ensino com alguém, amém? Seja um missionário enviando essa mensagem para a edificação da vida de alguém. E se você está conosco por primeira vez ou ainda não é inscrito no canal, aproveite essa oportunidade e se inscreva no canal e nos ajude neste crescimento. Quero te pedir seu comentário, pois se esse pequeno estudo edificou a sua vida, que você possa estar compartilhando conosco em que esse estudo pôde te ajudar. Aguardo o teu comentário e já já a gente está colocando aí para você a terceira parte desse primeiro módulo do estudo, a qual nós vamos chamar de ser salvo é ser liberto das garras do inimigo. Nós vamos chamar esse terceiro ponto, esse terceiro estudo desse módulo número 1 de Vencendo o Diabo. Se você quer ouvir essa mensagem, se você quer pegar esse estudo, então ativa o sininho para que quando a gente postar a notificação chegue até você. Mas eu quero te dizer, entrega a tua vida para Jesus e você vai ver que a sua vida será transformada. Se você me permite, deixa eu orar por você antes da gente se despedir. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, tua palavra é simples, Senhor, ó Deus, mas é poderosa. Peço ao Senhor, ó Deus, Pai querido, Pai amado, para que o teu Espírito venha sondar este irmão, este amigo, esta amiga, essa irmã, ó Deus, que parou por esse momento para ouvir esta mensagem. De alguma maneira ela chegou, Senhor, ó Deus, até os teus filhos, ó Pai, mas se ela chegou, eu creio que ela chegou porque o Senhor tem um propósito. Ajuda-o, Senhor, ó Deus, ajuda os teus filhos a vencer o domínio do pecado, Senhor, ó Deus, e em nome do Senhor Jesus Cristo, que eles conseguem enxergar que em Cristo, Pai querido, eles conseguem ser libertos do domínio do pecado, Senhor.
Retira, Senhor, ó Deus, Pai querido, Pai amado, as escamas dos ouvidos. Retira, Senhor, ó Deus, Pai querido, Pai amado, ó Deus, a cegueira dos olhos. Ó, melhorando, Senhor, retira os tampões dos ouvidos e as escamas dos olhos, Senhor, ó Deus, para que teus filhos possam ouvir e entender, Senhor, ó Deus, e possam contemplar a verdade das tuas sagradas escrituras, Senhor. Ora, Pai querido, nesta hora, abençoando, Senhor, ó Deus, os teus filhos, para que possam viver de glória em glória e de vitória em vitória. Querido, não esqueça de deixar seu comentário. Deus abençoe a tua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Faça o seu rosto resplandecer sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Amém? Tenha aí um tempo abençoado e que o Espírito Santo de Deus edifique a sua vida. Amém? Você está na escola de valentes da fé, a escola do Espírito Santo. Amém? Que você seja edificado e que você se torne um valente da fé, em nome do Senhor Jesus Cristo. Até o nosso próximo encontro. Amém? E nos siga aí para a glória do nome do Senhor. A paz do Senhor Jesus Cristo. Eu amo a tua vida e Jesus também.